A paz do Senhor a todos. Nós iniciamos aqui mais um módulo. E esse módulo ao qual nós iremos tratar agora, depois de termos falado sobre o Velho Testamento, onde nós passamos sobre o Pentateuco, livros históricos, depois fomos falar sobre os livros poéticos, falamos sobre os profetas maiores e os profetas menores. Terminamos lá com Malaquias, e depois de 400 anos, Deus volta a falar com seu povo. Não que Deus não estava no controle do tempo. Deus nunca perdeu o controle. Não que Deus não estava interagindo nesse período interbíblico. Não que Deus não estava agindo, mas Deus estava protegendo. Porque se Deus não estivesse protegendo, com certeza tinha se perdido no tempo, tinha sido eliminado o povo de Deus. Nesse tempo, ao qual Deus não se levantava profeta, o Espírito de Deus estava agindo sim, assim como agiu lá em Gênesis, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus ele se movia, ele agia, ele se movimentava sobre a face das águas. Aqui nesse período, o Espírito de Deus também estava agindo. E porque foi nesse período que tudo estava sendo planejado, sendo arquitetado para a vinda do Messias. Porque foi nesse período que a Bíblia, a Septuaginta, ela foi elaborada, ela foi traduzida do aramaico ou do hebraico para o grego, facilitando sim a vinda do Messias, para que o povo agora de língua grega entendesse as profecias e a história bíblica, para que pudesse agora entender quem era o Messias. E nós vamos começarmos aqui falando sobre o Evangelho, mas antes eu quero trazer um termo muito conhecido para falarmos um pouco, que é evangelista, que vem do grego eugelites, que quer dizer anunciador de boas novas, que descreve no contexto bíblico alguém que proclama o evangelho, a boa nova de salvação. No sentido neotestamentário, refere-se a um dom ministerial ou uma função missionária, focada em levar a mensagem a lugares onde ela é desconhecida, como por exemplo Filipe, Timóteo e outros que tiveram esse dom de evangelistas, que muitas das vezes é diferente do dom de pastor. Os 4 evangelistas são títulos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. São os autores dos 4 relatos canônicos, que vai falar sobre a morte, sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Logo, vamos ver que apareceram muitos outros evangelhos obscuros, dizendo que era o evangelho de Jesus. Vamos ter outros evangelhos por aí, como o evangelho de Tomé, de Maria Madalena, e outros que não foram reconhecidos pela igreja como livros inspirados. Pelo contrário, foram livros que tentaram deturbar as verdades bíblicas e até o puro e genuíno evangelho. O significado grego de Evangelion, a palavra evangelho, tem a sua origem no grego, que é composto por eu, bom, ou anúncio, mensagem. O seu contexto secular, no mundo antigo, era um termo técnico
para anunciar as vitórias dos militares ou decisões imperiais que mudavam a vida de uma comunidade. Ele era um proclamador de notícias. Por exemplo, na guerra, não era como hoje que tem o celular, que você pode mandar uma mensagem ou fazer uma ligação para falar o resultado de uma guerra, de uma batalha. Naquela época tinha o evangelistas, que era aquele que saía para trazer a mensagem. E o interessante é que a tradição fala que quando vinha essa pessoa trazer a mensagem de vitória ou de perca na guerra, ou de derrota, pelos seus passos, pela sua corrida, eles sabiam se eles tinham vencido ou se eles tinham perdido. Porque os seus passos, a sua corrida, as suas pernas, os seus pés demonstravam se eles haviam perdido ou não. Porque se viesse cambaleando, tristes, já sabia, esse vem triste, vem derrotado, perdemos. Mas se vinham com os pés formosos, sabiam que eles venceram a batalha. Por isso que Paulo vai dizer que pés formosos são aqueles que proclamam o evangelho. Porque nós já proclamamos um evangelho que já venceu. Não que vai vencer, mas um evangelho que já venceu. No significado cristão, quando os cristãos adotaram essa palavra, ela passou a significar boa nova de salvação, ou a notícia, o anúncio de salvação. O anúncio de que Deus ele interveio na história por meio de Jesus Cristo para salvar a humanidade. E tem diferenças entre evangelhos sinóticos e o evangelho de João, porque os 4 evangelhos são divididos em sinóticos e João, com diferenças notáveis de conteúdos e de estilo. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, os seus conteúdos eles se parecem muitos, com algumas diferenças de personalidade, de estilo, porque Deus usou sempre o estilo de cada um, o limite de cada um. Mesmo Deus inspirando, Deus respeitou a personalidade de cada um. E alguns dizem mais a mesma assunto que está escrito muitas das vezes em Mateus, está em Marcos e às vezes em Lucas, só que de forma diferentes. Alguém até pode duvidar, mas será que é verdade? Por que aqui está de uma maneira e no outro livro está escrito a mesma situação, mas de maneira diferente? Eu costumo dizer que, por exemplo, se tiver 3 pessoas e você estiver andando por uma estrada e de repente vocês verem acontecer um acidente. E depois alguém chegar até você e perguntar a respeito desse acidente. E perguntar para cada um em separado. Vocês vão perceber que todos eles vão falar sobre o mesmo acidente, mas de maneira diferente. Alguns vão detalhar mais no carro, outros mais na estrada, outros vão detalhar mais nas pessoas. Cada um vai contar a mesma história, mas com uma visão diferente. E assim nós vamos encontrar muitas das vezes a mesma história em Marcos, Mateus. De repente Mateus ele vai discorrer mais sobre aquela história, Marcos nem tanto, cada um com seu estilo diferente e com seu ponto de vista diferente. E isso de maneira nenhuma faz com que haja dúvida, mas pelo contrário, faz com que dê mais autoridade, porque são testemunhas ou que ouviram de testemunha aquilo ser contado de uma forma verídica que aconteceu. As características é uma narrativa cronológica comum, compartilham entre eles, focando principalmente no ministério de Jesus na Galileia. Seus estilos muitas vezes por parábolas ou por relatos curtos. Agora o Evangelho de João ele é diferente porque ele não é considerado sinótico. Ele possui um conteúdo teológico mais profundo, independente,
Você vai perceber que, por exemplo, Mateus no capítulo 1 e no versículo 1, ele já começa já carregado de doutrina teológica, quando vai dizer que no princípio era Deus, no princípio era verbo e o verbo era Deus. Ali já havia um debate teológico, diferentemente dos outros evangelhos, que eles não vão trabalhar a respeito disso. Características, por exemplo, característica de João, por exemplo, ele foca em longos discursos, em milagres específicos, em sinais, e apresenta pelo menos 3 Páscoas, indicando assim que o ministério de Jesus terreno demorou em torno de 3 anos. A cristologia apresenta Jesus de forma íntima, com ênfase na divindade, no verbo que se fez carne. Agora, por que 4 evangelhos? Foi aquilo no qual eu falei, que o evangelho apresenta relato consolidado, que serve para apresentar retrato multifacetado e completo do ministério terreno de Jesus. Perspectivas complementares, cada autor escreveu para um público diferente e com um propósito específico, destacando diferentes aspectos do Messias. Mateus ele vai apresentar Jesus como rei e o Messias prometido, o Messias esperado, cumpriu as profecias. Marcos ele vai apresentar Jesus como servo, o servo ativo e o servo sofredor. E Lucas ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito, salvador dos marginalizados, dos excluídos. E João ele vai apresentar Jesus como o Deus, o Verbo eterno. E com todos esses, há uma validação testemunhal. A estrutura dos 4 evangelhos garante uma base histórica robusta, unindo diferentes testemunhos apostólicos. Junto, os 4 evangelhos criam uma imagem completa, unindo-se à humanidade e à divindade de Jesus e a sua obra, seu ensino e missão, atendendo-se às diversas necessidades de fé da época e de hoje também. E vamos começar falando sobre o Evangelho de Mateus. A genealogia de Mateus, que começa com a genealogia, que é muito interessante pararmos e verificarmos as pessoas que estão ali na genealogia de Mateus. São pessoas que, de repente, podemos olhar e dizer, mas essas pessoas não são dignas de estar aqui nessa genealogia. Como pode muitos ali pecadores, que seriam excluídos, quem sabe por suas denominações, se fosse hoje, e eles estão ali na genealogia de Jesus. E quem somos nós para querer excluir? Começando com nós mesmos. Nós não éramos nem para estarmos aqui. Se nós estamos, é pela graça. Então, quem somos nós de questionarmos quem está ali, que entrou na genealogia de Jesus? O Evangelho de Mateus ele é o primeiro livro do Novo Testamento, servindo como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele vai apresentar a Jesus como o Messias esperado, que cumpre as suas profecias. Aqui está uma análise detalhada e baseado nos pontos solicitados, que vai fazer uma ponte perfeita entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O tema central é Jesus como Messias e Rei. E apresenta Jesus de Nazaré, ele vai apresentar Jesus de Nazaré como Messias promissor, de uma promissora linhagem de Davi, que cumpre a lei e os profetas. Vai falar sobre o reino dos céus. Mateus utiliza muito essa expressão, reino dos céus, 54 vezes, preferindo o reino dos céus do que o reino de Deus, por respeito à tradição judaica, de não pronunciar o nome de Deus de qualquer maneira.
focando assim no governo soberano de Deus, trazido aqui agora por Jesus, que é o Deus conosco. É Jesus como Emmanuel, o Deus conosco. O Evangelho enfatiza a presença divina de Jesus desde o seu nascimento até a grande comissão, que se encerra lá em Mateus 28. Características literária e estilo. É uma estrutura organizada. O livro é muito bem composto e organizado para ensino e instrução. A sua estrutura gira em torno de 5 grandes discursos de Jesus, ecoando os 5 livros da lei de Moisés, que é o Pentateuco. As suas fórmulas de comprimento, usa frequentemente frases como tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, destacando sempre o Antigo Testamento e os profetas para mostrar que Jesus veio cumprir a lei e os profetas, a lei dos profetas, que foi apregoada. Um estilo apologético em judaico, o escrito provavelmente para uma comunidade cristã de origem judaica, que utiliza termos hebraicos sem explicação e foca na justiça prática. Ele vai focar muito em números, sobre 14 gerações, na 3 genealogia, o material literário, suas fontes. Mateus utiliza Marcos como uma estrutura narrativa. É focado sobre os 5 grandes discursos, que é o Sermão do Monte, que é no capítulo 5. O discurso missionário, lá no capítulo 7. O discurso das parábolas, que é lá no capítulo 13. O discurso comunitário, capítulo 18. E o discurso escatológico, que é lá no capítulo 25. O objetivo é provar a messianidade, é provar que Jesus é o Messias, mostrar que Jesus é rei de Israel e o Filho de Deus vivo. E também ensinar os discípulos, instruir a comunidade, o caminho da justiça e os valores do reino. E a universalidade da missão. Embora focado no judaísmo, o objetivo final é mostrar que o Evangelho ele é para todas as nações. Ele não é exclusivo para um povo só, mas ele é para todas as nações, que é a grande comissão de Mateus 28. A sua estrutura, a sua divisão em 3 partes principais. O livro pode ser dividido da seguinte forma: a apresentação, a identidade do Messias, que é a genealogia, o nascimento e o batismo e a tentação. O ministério do Messias na Galileia, que é seus ensinos, seus milagres, seus reinos e culminando com a rejeição. E a paixão, a morte e a ressurreição. A Semana Santa, a ressurreição e o envio dos missionários. Há uma característica exclusiva, privativa de Mateus. A visita dos magos e a estrela, você vai encontrar só aqui em Mateus. A fuga para o Egito e o assassinato dos inocentes. A genealogia, incluindo mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e esposa de Urias, que está lá no capítulo 1 na genealogia. E a menção de eclésia. Mateus ele é o único evangelho que usa a palavra igreja ou eclésia. É aqui que você vai encontrar também no evangelho de Mateus o sonho da esposa de Pilatos, a ressurreição dos santos após a morte de Jesus, que está lá em Mateus 27, versículos 52 e 53. Praticamente eu acredito que você nunca ouviu pregar, ou se ouviu é algo muito raro sobre esta mensagem, é um enigma. Há várias traduções e ninguém
pode afirmar com certeza que a sua interpretação é a certa, porque é um enigma esse evangelho, esse capítulo 27 e esse versículo 52 e 53, quando Jesus é morto e ele é sepultado, e há uma ressurreição ali de santos, pessoas que haviam mortos e foram ressuscitados. Esses santos saíram para as cidades e foram vistos por muitos. É um enigma. Quem são eles? Se eles ressuscitaram e depois eles morreram, se eles se ascenderam aos céus com Jesus. Muitos acreditam que eles ressuscitaram e depois morreram. Alguns acreditam que isso foi apenas uma expressão para mostrar que Jesus tinha poder sobre a morte, mas há um enigma a respeito desse capítulo. E a guarda do túmulo, que está lá em Mateus 27, no finalzinho, lá no 62 e 66. Há características apocalípticas, é melhor entendido no contexto bíblico com elementos teológicos, apocalípticos ou sobrenaturais, que sublinham a divindade de Jesus como comuns no gênero narrativo da época. Por exemplo, o nascimento virginal, concebido pelo Espírito Santo, no capítulo 1, a estrela de Belém, que é um fenômeno celestial que guiaram os magos, os sonhos proféticos, foi o sonho que José teve, José é a esposa de Maria, magos e a esposa de Pilatos. E a ressurreição dos mortos é o evento sísmico na crucificação que eu acabara de falar. Após o evangelho de Mateus, há o evangelho de Marcos. É o mais curto, ele é direto e, segundo a maioria dos teólogos, o primeiro evangelho a ser escrito. Ele serve como base narrativa para Mateus e para Lucas. Ele foca mais nas ações e nos milagres de Jesus do que nos seus longos discursos, com o objetivo de apresentar Jesus como Filho de Deus e o servo sofredor. Ele vai mais focar nos milagres, ele vai focar mais no servo que está servindo, no servo que está trabalhando, do que nos milagres. Vai mostrar que Jesus ele veio para servir, não para ser servido. Isso vai dar um nó tremendo na cabeça dos judeus, porque eles estão esperando um rei, um grande militar. E vem agora Marcos e apresenta Jesus como o servo sofredor. A autoria do contexto, o autor tradicionalmente atribui a João Marcos, companheiro de Paulo e Bernabé, é intérprete do apóstolo Pedro, segundo a tradição, Pápias, um dos primeiros pais da igreja. Ele sugere que Marcos registrou as memórias apostólicas de Pedro. Alguns acreditam que Pedro era analfabeto. Pedro entendia de peixes. E poucos eram alfabetizados. Só aqueles que tinham umas certas condições. E João Marcos vai demonstrar que a sua mãe ela era uma mulher que tinha influência. Então ele tinha umas certas condições. E segundo a tradição, o Evangelho de Marcos ele foi ditado por Pedro, porque senão Pedro haveria escrito. Porque você vai encontrar ali peculiaridades que você só encontra em Marcos. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, as mulheres estão no túmulo, e Jesus pede para que as mulheres vão anunciar que ele foi ressuscitado para os discípulos. Só que você vai encontrar isso nos evangelhos sinóticos, mas você vai encontrar só em Marcos um detalhe. Marcos diz assim: vai e avisa aos discípulos e a Pedro. Esse detalhe ele traz fortes evidências que foi
Pedro que editou boa parte, ou se não todo, o Evangelho de Marcos. Os leitores, foi escrito primeiramente para os cristãos gentios, não judeus, que eles viviam em Roma ou na região da Síria ali, Decápolis, né, que enfrentavam perseguições. É o tempo e lugar, provavelmente escrito logo após a morte de Pedro, no ano 70, por volta do ano 75, pouco antes ainda da destruição do Templo de Jerusalém. As características teológicas e literárias é a cristologia, vai apresentar que o Jesus como servo sofredor, ou Deus como servo sofredor. Marcos apresenta Jesus como aquele que veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. O segredo messiânico, Jesus frequentemente ordena que os milagres não sejam divulgados e que a sua identidade messiânica permaneça oculto até o momento da cruz. Quem sabe evitando assim uma interpretação política de Messias. O estilo literário, ele é direto, ele é rápido, ele é dinâmico. E você vai ver frequentemente palavras como imediatamente. Isso aconteceu. É uma técnica interessante usada em Marcos, né? Que ele intercala uma história dentro de outra para dar uma ênfase teológica. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue dentro da história da filha de Jairo. Jesus está indo curar a filha de Jairo e uma ruptura abrupta dentro dessa história aparece a mulher do fluxo de sangue. Depois ele retoma a história de novo. Você vai ver isso algumas vezes acontecendo no Evangelho, só no Evangelho de Marcos. A falha dos discípulos vai mostrar que os discípulos são mostrados com frequência, eles sem entender a missão de Jesus, destacando a necessidade de fé e o custo do seguimento. A estrutura do Evangelho de Marcos ele é dividido em 3 partes. O Evangelho de Marcos pode ser dividido em 3 partes principais, que é seguindo o ministério de Jesus até Jerusalém. Por exemplo, o ministério na Galileia, que foca na autoridade de Jesus, sobre os demônios, doenças e a natureza, que Jesus é reconhecido como o Santo de Deus, mas a sua identidade é um mistério para a maioria ainda. O caminho para Jerusalém, lá no capítulo 8 e no capítulo 10, inicia com a confissão de Pedro, que diz: "Tu és o Cristo", e marca ali a mudança de foco de Jesus. O anúncio da sua paixão, morte e ressurreição e o ensino sobre o discipulado. A paixão e a ressurreição em Jerusalém, que está lá no capítulo 11 até o capítulo 16, que vai apresentar aqui os últimos dias de Jesus, a última ceia, o julgamento, a crucificação e também aqui o túmulo vazio. E o centurião que ele vai reconhecer que Jesus, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele vai reconhecer. E a importância e objetivo. Vamos ver aqui a contextualização. Mostrar ao público gentil e perseguido que Jesus não é um rei terreno, mas um Salvador que também sofreu. Vai mostrar a definição de discipulado, ensinar que seguir Jesus ele implica carregar a cruz e servir, e não buscar poder, status, fama. O evangelho do sofrimento. A mensagem central é que mesmo no sofrimento, como o da cruz e das perseguições romanas, o reino de Deus ele está presente. E Jesus, ele é sim, sem dúvida, ele é o Filho de Deus. E as considerações finais. Marcos ele é um livro que não contém relatos sobre o nascimento de Jesus. Ele vai começar diretamente no batismo,
que foi o início do seu ministério, e ele termina de uma forma abrupta. Se você ver lá no final, lá no capítulo 16, ele convida o leitor a decidir diante do túmulo vazio e da cruz, se ele reconhecer Jesus como o Filho de Deus e vai se tornar o seu discípulo. Então esse é o Evangelho de Marcos. Falamos sobre o Evangelho de Mateus, sobre o Evangelho de Marcos. Na próxima sessão vamos falar sobre os Evangelhos de Lucas e o Evangelho que escreveu João. Logo nós temos essa expressão, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, mas na realidade todos eles é um só Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Seria o mais certo, mais correto dizer o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, e assim por diante. Porque o Evangelho é um só. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então fica na paz e nós nos vemos na próxima sessão.